Maísa e vou falar um pouquinho para vocês sobre a vibração. O que é a vibração? A vibração é um oscilamento que ocorre quando as máquinas estão com mau funcionamento. Por exemplo, algum problema no motor, alguma peça que está fora do lugar, correia que não está apertada devidamente e por aí vai. Existem dois tipos de vibração: VMB, vibração mão e braço, VCI, vibração de corpo inteiro. Bom, a vibração VMB ocorre de máquinas manuais e é somente da mão e do braço. Vibração VCI, vibração de corpo inteiro, ocorre quando você está dirigindo, está usando o resto do seu corpo para manusear a máquina, não só a mão e o braço como o VMB. É muito importante que o trabalhador saiba dos riscos que está correndo quando trabalha com a vibração e que use as EPIs adequadamente, tenha pausa nos trabalhos, pois pode ocasionar em algum desgaste nos músculos do braço, pode ter fadiga. Boa noite, meu nome é Sabrina e vou falar sobre as fontes de exposição. As fontes de vibração ocupacional, elas variam e dependem do tipo de atividade realizada. Nas indústrias, as principais fontes são as máquinas e ferramentas motorizadas, como serras, lixadeiras e furadeiras. E os setores de transportes, como motoristas de caminhões e entre outros, também são sujeitos a alto nível de exposição, ou seja, vibração. E além disso, as máquinas vibratórias em processos de construção civil ou agricultura pode gerar uma exposição significativa. Agora eu vou falar sobre os efeitos da exposição. A exposição prolongada à vibração ocupacional pode gerar vários problemas de saúde. Os efeitos mais comuns são as lesões musculares nas mãos e nos braços, doenças das vibrações brancas, nervos brancos e distúrbios circulatórios. E também pode ocorrer danos aos órgãos internos, como rins e pulmões, e além de problemas sensoriais e neurológicos. Ela também pode afetar a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores. Níveis de exposição. Existem dois tipos de vibração, que é a vibração de mão e braço e a vibração de corpo inteiro. Primeiro vamos falar da vibração mão e braço. Ela acontece quando usamos ferramentas que vibram e essa vibração ela passa direto para nossas mãos e braço. Se essa vibração for muito forte, ela pode acabar causando problemas rapidamente e acabar afetando a nossa saúde. Mas mesmo quando ela é mais leve, se a gente ficar exposto por muito tempo, os efeitos podem se acumular e prejudicar a nossa saúde. Agora a vibração de corpo inteiro. Ela é um pouco diferente porque ela afeta o corpo todo e é a mais comum quando operamos máquinas pesadas, como, por exemplo, tratores ou caminhões. Nesses casos, a vibração ela é transmitida pelo assento ou pela plataforma da máquina. E quanto mais tempo e mais forte for essa vibração, maior o risco de prejudicar a nossa saúde. Por isso, é fundamental que a gente monitore esses níveis de vibração no ambiente de trabalho para evitar esse tipo de problema no futuro. Limites de tolerância e nível de ação. Os limites de tolerância indicam o máximo de exposição aceitável para a vibração
sem que ela cause danos à nossa saúde. No Brasil, esses limites estão regulamentados pela NR15, que define esses valores com base nas normas internacionais. Para vibração de mão e braço, o limite de exposição diário ele é de 5 metros por segundo ao quadrado durante uma jornada de 8 horas. Conforme a ISO 5.349. Essas exposições acima desse valor requerem medidas imediatas para reduzir esses níveis de vibração. Para a vibração de corpo inteiro, o limite de exposição é de 0,5 metros por segundo ao quadrado, para uma jornada de 8 horas também. Conforme a ISO 2631. E os valores superiores exigem ações corretivas. Nível de ação. O nível de ação é o ponto em que as medidas preventivas devem ser implementadas para reduzir a exposição à vibração. Mesmo antes de elas atingirem os limites de tolerância. Ela costuma ser definida como a metade do valor do limite de exposição. Para a vibração de mãos e braços, o nível de ação é de 2,5 metros por segundo ao quadrado e o nível de ação para a vibração de corpo inteiro é de 0,25 metros por segundo ao quadrado. E acima desses níveis é recomendado o uso de equipamentos de proteção individual, ou seja, os EPIs. Também é recomendado pausas regulares e melhorias nos equipamentos para minimizar a vibração. Meu nome é Lucas e agora, né, estarei abordando sobre a parte da avaliação. Bom, como todos nós sabemos, a avaliação de vibração ocupacional é uma das formas de identificar e a partir daí propor correções, medidas de controle para um dos riscos mais presentes no ambiente de trabalho. E dentro dessa avaliação de exposição ao risco de vibração, estão presentes dois tipos de vibração, que são a vibração de mãos e braços e a vibração de corpo inteiro. Sendo a vibração de mãos e braços centro da NHO 10 e a vibração de corpo inteiro centro da NHO 09, de modo que as duas são tipos de avaliação. Bom, tratando agora sobre a parte de instrumentação, dos acessórios, da aplicação e programação do acelerômetro, que é um dos componentes usados para fazer a avaliação da vibração, como centro da NHO 09 de vibração de corpo inteiro, ela diz o seguinte: a seleção do transdutor de vibrações ou acelerômetro deve ser feita considerando-se o tipo de montagem necessária para o devido posicionamento e fixação do transdutor ou acelerômetro e as características do sinal a ser medido, tais como frequências, amplitudes, a ocorrência de picos elevados. Vamos a um exemplo: uma movimentação de veículos em pistas regulares
ou esburacados, ou em medições em plataformas vibrantes. Para avaliação da exposição ocupacional a vibrações transmitidas por assentos, devem ser utilizados acelerômetros de assento construídos especificamente para esta finalidade. Então, falando sobre essa parte final, são utilizados acelerômetros que ficam no assento, um exemplo de um operador de trator, de um motorista de ônibus, onde lá será feita a medição. Bom, agora indo para a NH10, que é sobre vibração de mãos e braços, em princípio, a utilização de transdutores de pequeno porte minimiza a interferência na medição, porque nessa norma de higiene ocupacional, que é a 10, sobre vibração do corpo inteiro, ela vai dizer, né, que deve ser feita minimizando, impactando menos na atividade, ou seja, atrapalhando menos na atividade ou na operação do trabalhador, se for feita a medição. Fazendo sim a utilização de transdutores de pequeno porte, minimizando a interferência na medição e facilitando também o melhor posicionamento, já que ela é para mãos e braços. O conjunto composto pelo acelerômetro e pelo dispositivo de fixação deve possuir massa inferior a 10% da massa do componente vibrante, que é o punho, o corpo da ferramenta ou peça trabalhada. Então, tudo isso para minimizar a interferência na medição e facilitar o melhor posicionamento. Bom, como eu já tinha falado na NH09, que é sobre o corpo inteiro, como já disse sobre o posicionamento do equipamento. Para o corpo inteiro, vamos dizer exemplo aí, operadores de trator ou motores de ônibus, o equipamento é colocado no assento, onde o motorista, né, durante sua jornada de trabalho, vai medir, né, a exposição dele ao risco de vibração de corpo inteiro, e lá será feitas as avaliações, a medição necessária para ver se ultrapassou o limite de tolerância, se precisarão ser feitas ações, se passou do nível de ação, que lá fala, né, se passou do nível de ação, terão que ser feitas medidas corretivas, vai ter que agir. Então, vai ser colocado ali o acelerômetro e para fazer a avaliação de corpo inteiro. E na NHO 10, que é para mãos e braços, é feita, vamos a um exemplo, o medidor é colocado aqui, como é mãos e braços vai ser aqui, pela palma, ou assim, né? Um exemplo, operadores de furadeira, martelete. Bom, dentro da avaliação, nós sabemos, e a NHO, a norma de higiene ocupacional, tanto a 9 quanto a 10, cita dentro da avaliação a aferição e calibração do instrumento, que é necessária e deve ser feita de maneira periódica. Medidores, acelerômetros e calibradores deverão ser periodicamente calibrados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, mais conhecido por sua sigla Inmetro, por laboratórios acreditados pelo Inmetro para esta finalidade ou por laboratórios internacionais. Quanto os nacionais quanto os internacionais podem ser laboratórios usados para fazer a calibração desses instrumentos, desde que reconhecidos pelo Inmetro. É o que a NHO fala. A calibração também deverá ser feita sempre que ocorrer algum evento que implique suspeita de dano ou comprometimento do sistema de medição.
E a periodicidade de calibração deve ser estabelecida com base nas recomendações do fabricante, em dados históricos da utilização dos medidores, né, última vez, a primeira, que indica o possível comprometimento na confiabilidade do equipamento e em critérios que venham a ser estabelecidos em lei. Então, qualquer suspeita de dano ou comprometimento do sistema de medição pode atrapalhar nos resultados e também na interpretação deles, que podem ser usados para definir os limites e também as medidas de controle. Porque nós sabemos que se passar do limite ou do nível de ação, algumas ações deverão ocorrer. Ações essas para minimizar o risco de exposição à vibração. Então, toda vez que tiver suspeita de dano ou comprometimento do sistema de medição, deverá ser refeita a calibração. Falando um pouco agora sobre a medição, para medir a vibração, os profissionais de saúde e segurança do trabalho utilizam equipamentos especiais, chamados vibrômetros. Esses equipamentos medem a força da vibração e a frequência. A frequência é quantas vezes a vibração ocorre por segundo. Realizando e colocando todas as informações no formulário em que apresente as informações de medição, data e horário, das avaliações, entre outras informações, como local, e também pode ser citada a metodologia, desde que o profissional, o técnico de segurança do trabalho, analise as informações que devem ser colocadas no formulário, em que a ANEAGO estabelece para colocar como critério. A vibração de corpo inteiro a medição dela é feita em diferentes partes do corpo, como o assento de uma máquina, um exemplo, operador de trator ou motorista de ônibus, ou o chão onde a pessoa fica em pé. Tanto uma contra a outra podem ser base para a medição da VCI, vibração do corpo inteiro. Para a vibração de mãos e braços, ela é feita diretamente nas mãos ou nos braços, no ponto onde a pessoa entra em contato com a ferramenta que está vibrando. Um exemplo, se é o operador, ele opera ali um martelete ou uma furadeira, o ponto, a medição deve ser feita diretamente no ponto onde a pessoa entra em contato com a ferramenta, ou seja, na parte onde se segura, na pega. Cálculos aplicados à NHO 09, vibração de corpo inteiro. Para avaliar os efeitos da vibração no corpo humano, são utilizados diversos cálculos. Esses cálculos levam em consideração fatores como frequência da vibração, que é quantas vezes a vibração ocorre em segundo, já falei sobre isso, amplitude da vibração, a intensidade da vibração, a direção da vibração, se a vibração é vertical, horizontal ou em outras direções, e duração da exposição, que é quanto tempo o indivíduo fica exposto à vibração. Os cálculos mais comuns envolvem o cálculo da dose diária, da dose de vibração. A dose de vibração é uma medida que combina a frequência, a amplitude e a duração da exposição à vibração. Então ela considera esses fatores, fornecendo uma estimativa do risco para a saúde. Bom, sobre os cálculos aplicados agora para NHO 10, que é vibração de mãos e braços, os cálculos envolvidos nesta norma ocupacional são um pouco complexos e envolvem alguns conceitos técnicos. No entanto, o objetivo principal é determinar o valor da aceleração resultante de exposição normalizada
mais conhecido dentro da parte de cálculos aplicados como AREM, que é um indicador da dose de vibração recebida pelo trabalhador durante sua jornada de trabalho. Etapas básicas para o cálculo da AREM. A primeira etapa é a medição da vibração. Utiliza-se acelerômetros para medir a vibração em diferentes direções, são 3, x, y e z, em diferentes frequências. Então isso pode ser levado em consideração dentro da medição. O cálculo da aceleração eficaz, que a partir das medições calcula-se a aceleração eficaz em cada direção. A terceira etapa básica, o cálculo da aceleração resultante. A aceleração resultante, AREM, é calculada a partir da combinação das acelerações eficazes em cada direção. Então, uma etapa depende da outra para ser concluída e também para ser prosseguida para outras etapas. E a última etapa, o cálculo da aceleração resultante de exposição normalizada, que é conhecido por AREM. A AREM leva em consideração a duração da exposição, os fatores de correção de frequência e os fatores de correção para diferentes partes do corpo. Então, essas são algumas etapas e alguns critérios para cálculos aplicados, tanto para NHO 10 e tanto para NHO 09. Bom, saindo agora da parte de avaliação, vamos entrar para as medidas de controle, de correção e corretivas. Bom, algumas das medidas de controle manutenção, o isolamento, o redesenho de ferramentas, a rotação de tarefas e a limitação do tempo de exposição. Bom, substituição de equipamentos. Troca equipamentos que vibram muito por outros com menor nível de vibração. Por exemplo, equipamentos velhos, às vezes que passaram já de tempo, podem ser trocados por equipamentos novos, que vibram muito menos. Pode ser também, em vez de substituição de equipamentos, pode ser feita uma manutenção, realizar manutenção regular nos equipamentos para garantir que estejam em bom estado e vibrando menos. Tanto a substituição de equipamentos como a manutenção são duas medidas de controle e de correção corretivas que podem ser utilizadas para diminuição da vibração, para o equipamento vibrar menos. Então, a manutenção deve ser feita de forma regular para minimizar a vibração, para que o equipamento vibre menos. Outra medida de controle é o isolamento. Isolar as fontes de vibração, como usando materiais absorventes de vibração ou amortecedores. Então, isolar também pode ser uma das medidas de controle. Você envolveu ali o equipamento que está vibrando. Redesenho de ferramentas. Modificar o design das ferramentas para reduzir a vibração transmitida ao operador. Bom, o redesenho de ferramentas ele também é uma medida muito eficaz, porque às vezes houve algum erro de design ou de projeto na ferramenta, no equipamento, e por esse motivo, por essa causa, ele pode estar vibrando muito. Então, uma medida interessante pode ser feito o redesenho de ferramentas. Outra medida de controle é rotação de tarefas. Alterar as tarefas dos trabalhadores para reduzir o tempo de exposição à vibração. Vamos lá. A rotação de tarefas, como o próprio já diz, é alterar as tarefas dos trabalhadores. Reduzir o seu tempo, para que ele possa ficar
ele possa ficar num nível de vibração maior em menos tempo. Pode ser feito isso também. E também, como última medida de controle, essas eu coloquei como as principais: substituição, manutenção, isolamento, redesenho, rotação e também a limitação do tempo de exposição. Estabelecer limites para o tempo que cada trabalhador pode ficar exposto à vibração. Também é uma medida de controle eficaz para estar protegendo o trabalhador e minimizar o risco de vibração. Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre a explicação e apresentação sobre o assunto do risco físico vibração. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Olá, Maísa, boa noite. Oi, Lucas, boa noite. Então, após as atividades que você realizou, que você fez, como você está? Como você se sente? Bom, meus braços estão muito doloridos, minhas mãos estão formigando. Tá. Quais áreas das mãos, dos braços, enfim, as áreas do corpo que você sentiu o maior impacto? Nas mãos, porque é em contato direto com o equipamento e dá mais impacto. E como você está planejando para diminuir esses efeitos, esses riscos de vibração? Bom, eu acho não, é necessário o uso de EPIs e ter treinamento necessário e não ficar muito tempo usando equipamentos. Ok, muito obrigado, Maísa. Nada, tenha uma boa noite.